É que eu sou meio chato desses que fica perguntando, entendeu? 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 Então, se eu falar, Ah, tá. entenda que não precisa responder, então, se quiser ficar com o áudio desligado. Tá? Mas beleza, vamos lá. Ó, agora a gente está vendo uma nova coisa que são as ondas mecânicas. Se são ondas mecânicas, elas têm a ver com mecânica, ou seja, elas causam movimentos, ou elas são movimentos. Mecânica, no geral, é o estudo das causas e do movimento em si, né? Então, estamos aí com coisas se movendo. Muitos processos, eles podem ser representados como ondas, né? Não exatamente coisas se mexendo desse jeito, tipo uma cordinha, mas coisas que ocorrem no nosso cotidiano, como, por exemplo, a vibração do ar. Né? A vibração do ar, ele é uma onda. Apesar de o ar não se mexer desse jeito aí. Ele fica oscilando. Quando você, por exemplo, vamos pensar assim, você pega uma régua, por exemplo, coloca ela na ponta de uma mesa e bate nela. Ela não começa a oscilar e voltar e voltar e voltar, apesar de não fazer um movimento assim para frente, é uma onda. Então, essa onda assim desse jeito, a gente está acostumado a chamá-la de onda transversal. E uma onda como a do som, a onda da água, né, quando você joga uma pedrinha num tanque cheio de água, começa a se propagar ondinhas. Essas são as chamadas ondas longitudinais. Então, com cuidado, tá, com as definições. Elas não são tão preto no branco assim, elas não são tão diretas. Certo? Tudo bem. Tem algumas coisas que definem uma onda, em especial essa equação aqui, que é a velocidade igual ao comprimento vezes frequência. Comprimento de onda vezes a frequência da onda, né? Então, são elementos muito importantes para definir o que é a onda em si, porque as ondas elas podem ser distintas, diferentes de outra onda. Você faz uma onda com uma corda, eu faço outra. O que elas vão ter de diferente? O que distingue elas? Basicamente, o comprimento de onda e a frequência. Tá bom? Então, para coisas mais complexas, veremos à frente, mas a princípio é isso. Então, o que ocorre nas ondas longitudinais, que não são tão fáceis de desenhar desse jeito, são regiões de pressão, né? Tem uma região que tem mais pressão, outra que tem menos. Então, por exemplo, né? Imagina que você está escutando uma sirene. Bem, tu nota a repetição do padrão do som, né? Eu não vou fazer de novo para não parecer ridículo. Mas a região mais aguda, pressão mais alta. A região mais grave, pressão mais baixa. E a repetição das partes agudas é o que vai dar o comprimento da tua onda, o período da tua onda, a frequência da tua onda. Basicamente é isso. Então, são processos completamente diferentes do gerar som ou mexer uma cordinha, mas você pode representar matematicamente do mesmo jeito com as ondas. Tem mais uns exemplos aqui. Ok? Então, como eu falei da água e tal. Beleza. Quando a gente está falando de sons, em especial para os sons humanos, né, para as faixas do que o nosso ouvido escuta, nós temos uma faixa razoavelmente grande até. Normalmente na física as coisas elas não funcionam do mesmo jeito quando tu aumenta 1000 vezes ela. Mas aqui no som funciona. Tu consegue escutar desde 20 Hz até 20.000 Hz. É diferente de você conseguir segurar 1 quilo ou 10.000 quilos. O teu corpo não aguenta uma diferença tão alta de massa. Né? De altura também, tu não conseguiria ser uma pessoa de 10.000 metros. Tu não conseguiria ver 10.000 vezes mais luz do que tu consegue. O olho ia fritar. Entre outras várias coisas, mas o ouvido humano é uma coisa absurda e muito fora do comum. Ele consegue escutar uma faixa incrível de sons. 10.000, 3 ordens de grandeza, isso é sensacional. Mas, claro, existem sons que a gente não consegue. Por exemplo, cachorro consegue. Né? O cachorro ele escuta ultrassons. Né? Então, são sons que estão ali, a onda sonora está se movendo, você até conseguiria notar o processo físico dela se mover, mas você não consegue escutá-la.
Basicamente é isso. O som é tão agudo que você não consegue escutar. Quanto maior a frequência, mais agudo o som é, tá? Mais fino. Então, por exemplo, a voz de uma menina normalmente é mais agudo, né? Ou seja, uma frequência maior que a voz de um menino. É essa. Beleza. Aqui, daí, claro, né, a pessoa vai ficando velha e as coisas elas vão parando de funcionar direito, né? Os extremos vão parando de funcionar, né? Pode ver que eu vou na catequese agora, daí o cara lá é muito velho e ele disse que ele não escuta direito as mulheres justamente por causa que a voz delas é um pouco mais fina, né? E a gente, quando vai falar, tem que falar muito alto, além de tudo. Então, veja que não é apenas a questão do volume, mas também a questão da frequência, que, que tem a ver com a gente consegue escutar ou não. Né? Tem até um vídeo muito interessante mesmo no Google, eu não vou conseguir lembrar agora, mas é daquela Truques da Mente que passava no National. Lá tem pessoas de várias faixas de idade, sei lá, desde criancinha até idosos. E daí eles colocam sons e eles vão perguntando assim, ó, quando você parar de escutar som, você pode sair da sala. E daí, tipo, os primeiros que vão saindo são sempre os velhos. E os últimos que ficam na sala são as criancinhas, porque elas conseguem escutar melhor os sons de alta frequência. O ouvido delas é mais novo, né? Não tão estragado quanto de um senhorzinho. Beleza? Então é isso aí. Muito bem, até agora eu só falei um monte de teoria, coisas importantes que podem cair na tua prova, assim como teoria. Mas sim, tem muita conta para fazer aqui, né? Mas basicamente todas se reduzem a essa equação. Então eu recomendo que tu copie ela agora mesmo, para quando eu for falar dela de novo, eu não precise voltar, não precise falar dela. Essa é a equação de uma velocidade, da velocidade de uma onda. Tá? A velocidade de uma onda é sempre dada pelo comprimento de onda vezes a frequência dela. Sempre. Existem uns casos um pouquinho mais complexos que não é bem assim, mas não é coisa de ensino médio. Então a gente vai parar por aqui. Beleza. Aqui, vamos ver, falando sobre as frequências diferentes que animais escutam, olha só. Né? A gente não precisa entrar nisso, já falei um pouco sobre isso. Né? Olha só o golfinho como é absurdo. Escuta uma frequência muito louca. Beleza. Muito bem. Agora, quando tu vê uma onda, tu tem que saber dar um nome para as coisas, né? Por enquanto eu só falei sobre o comprimento de onda e sobre a frequência, mas não mostrei eles no desenho. Né? Eu não sei o quanto tu sabe do assunto, por isso seria bom às vezes tu me responder as coisas que eu pergunto e tal, mas tudo bem se tu não pode. Né? Por exemplo, aqui, olha só. Tu saberia me dizer qual que é o que define o comprimento de onda? Como é que tu pode saber qual é o tamanho do comprimento de onda de uma onda? Como medir isso, tu saberia? Eu acho, eu não lembro o nome exato, mas acho que é um ciclo até o outro. Acho que é uma crista até a outra ou um vale até o Boa! outro. É uma forma de ver. A crista é um bom lugar para medir. Só que a grande questão é o seguinte: não precisa ser exatamente na crista. O comprimento de onda se dá quando a onda começa a repetir o seu comportamento. Então, se tu tem duas cristas, ela está repetindo. Tipo, se tu copiar essa parte aqui e colar ela aqui do lado, vai ser justamente igual, vai ser o mesmo comportamento. A onda é uma repetição. Então, quando tu verifica que a coisa está repetindo, então ali você tem um comprimento de onda. Né? Verifica aqui, ó. Aqui tem uma crista, né? E aqui ele diz que é o comprimento de onda, beleza. Só que aqui embaixo no vale também é um comprimento de onda. Esse é o tamanho de comprimento de onda. Mas eu poderia pegar também, por exemplo, a distância daqui onde está a mãozinha até aqui. Porque aqui começa a repetir de novo. Beleza? Então Uhum. é assim que funciona. É assim, medindo as repetições. Beleza, então isso tu define o comprimento de onda. Agora vou falar sobre amplitude. Amplitude é simplesmente a altura do meio da onda até a crista. Isso é amplitude, tá? Agora, quando tu pensar meio da onda, tu tem que tomar cuidado. Às vezes a onda ela não está exatamente passando no meio do eixo X. Se ela tiver, perfeito. É do zero aqui até a altura onde ela passa aqui. Perfeito. Mas, novamente, nem sempre é assim. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então sempre tem que pensar que a amplitude é metade da altura da onda. Metade Tá. dela. Não é a distância da Crystal Valley, é metade. Então pode dizer que é metade da distância do Crystal Valley. Isso é sempre.
Beleza, falamos da amplitude, falamos do comprimento de onda, agora temos que falar da frequência. Bem, tem dois conceitos que se confundem muito na física, é período e frequência. É muito fácil de confundir, muito. Então eu vou tentar te ajudar para tu nunca se confundir. Como definir se uma coisa é frequência ou é período? Bem, supondo que você vá na casa da sua avó 4 vezes por ano. Tá? Você vai em mesmos períodos de tempo. Tem que passar a mesma quantidade de tempo para tu ir de novo. Muito bem. Se tu vai 4 vezes no ano, você pode dizer que a frequência com que você vai na sua avó é 4 vezes por ano. Entendeu? Então a frequência é sempre uma quantidade de repetições que ocorre numa determinada quantidade de tempo. Então são 4 vezes, 4 repetições por ano, num ano. Entendeu? A luz da tua casa ela está piscando 60 vezes por segundo. A tela, onde tu está olhando as coisas aqui também, está piscando 60 vezes por segundo. Isso é uma frequência. Porque a repetição, a piscada, ocorre 60 vezes num determinado tempo, num segundo. Sim. Certo? A gente até chama aqui isso 60 Hz, né? Hertz é uma unidade de frequência. Hertz, na prática, é 1 sobre segundo, é a unidade 1 sobre segundo. Curiosamente, daria para escrever, por exemplo, a velocidade como metros vezes Hertz. Mas isso fica para uma outra hora. É só para tu entender que frequência tem a ver com tempo, só que tem a ver com o inverso do tempo. Tem a ver com algo acontecendo num determinado tempo. Ok? Então, são 60 piscadas por segundo, são 4 vezes que tu vai na tua avó no ano. Muito bem. Mas nessa mesma pegada, tu pode descobrir qual que é o período dessas idas na casa da sua avó. Né? A gente falou que você vai 4 vezes por ano, né? Então, significa que você vai de 3 em 3 meses. Porque um mês não tem... Quer dizer, um ano não tem 12 meses? Pois é, então se você vai 4 vezes, você tem que fazer 12 dividido por 4, basicamente, e descobre que você vai de 3 em 3 meses. Né? De 3 em 3 meses. Então, o que rola, né? Rola que o período é a quantidade de tempo que demora para você fazer algo. Sacou? Então demora 3 meses para tu ir na tua avó. No caso da oscilação da luz da tua casa ou da tela, você, para descobrir o quanto tempo demora quanto tempo demora de uma piscada a outra, você tem que fazer 1 dividido por 60. Porque você sabe que demora, que dentro de 1 segundo se dá 60 piscadas. Então, quanto tempo se dá entre 2 piscadinhas, né, de uma piscada para outra? É simplesmente 1 segundo dividido por 60. Isso vai dar um número extremamente pequeno, né? Mas esse número extremamente pequeno é o período. O período das oscilações da tua tela, das oscilações da corrente elétrica da tua casa. Beleza? Beleza. Então, deu para distinguir um pouco do que é período com o que é frequência? Acho que sim. Show. Então, diga. Eu escrevi aqui, ó, só para ter certeza se eu entendi. O período, ele é a quantidade de tempo que demora para acontecer a frequência. Que demora para acontecer a repetição, coloca assim, melhor. A repetição. Isso. E a repetição é a frequência. Não, a frequência é a quantidade de repetições que acontecem num determinado tempo. A frequência é a quantidade de... Tá. Isso, escreve isso aí que vai dar boa. Quantidade de repetições? Não, a frequência é a quantidade de repetições que acontece num determinado tempo. Tá. Isso. Então, no caso, né, todas essas coisas que eu falei. Beleza. Aqui a gente tem algumas coisitas de conta, nada demais, tudo que eu já falei. Tu pode escrever a velocidade de uma onda como comprimento de onda pelo período ou comprimento de onda vezes a frequência. Por quê? Porque o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Elas estão relacionadas.
Então, grava o que eu vou falar. Quando tu tem frequência, tu tem período. Quando tu tem período, tu tem frequência. Tá bom? Tá. Agora tem algumas contas aqui. Tu tentou fazer elas? Eu não, sozinha não. Não? Muito bem. Quando eu ensino, eu tendo a ser um cara meio socrático na forma de ensinar. Socrático porque o Sócrates falava que a gente só aprende quando a gente tenta e percebe que não sabe, sabe? Então eu vou fazer algumas coisas aqui, mas outras eu vou deixar tu fazer para eu ver tuas dificuldades, para tu ver tuas dificuldades e me dizer, né, como tá aprendendo e como tu vai entender melhor isso. Vamos tentar fazer essa 2 primeiro, ela parece tranquila. Tá. Só deixa eu pegar meu café, tá? Que eu coloquei lá para esquentar e começou a aula e eu não peguei. Já volto. Só um segundo. Vamos lá, vamos lá. No esquema a seguir, uma rolha de dimensões expressíveis flutua na superfície tranquila e horizontal da água de um grande tanque. Vai ser atingida por um trem. Nossa, do nada. Vai ser atingida por um trem de ondas senoidais que se propagam para a direita com velocidade de intensidade 50 centímetros por segundo. Uma vez atingida pelas ondas, a rolha passa a executar um movimento oscilatório de sobe e desce, sem sofrer deslocamentos horizontais. É um fato, tá? As ondas transversais, elas não empurram as coisas. Na prática, elas só fazem a coisa subir e descer. Mas para frente ela não vai. Tá. Isso é uma parte importante da teoria. Até por isso, é uma questão muito comum na física as pessoas perguntarem assim, tá, se a onda ela não transmite, ela não causa movimento, por que os surfistas conseguem surfar? Né? Então é uma discussão que vai ficar para uma outra hora, mas de fato, não é por causa da simples oscilação das ondas. Assim. Tá. Continuando. Qual é o menor intervalo de tempo a partir da situação representada na figura para que a rolha recobre a sua posição inicial? A sua posição inicial. No caso, quando que ela vai voltar a ficar aqui nessa linha pontilhada, né? É isso que ele está pedindo. Uhum. E a gente sabe que a onda ela oscila com uma determinada velocidade, né? Sim. Está falando ali sobre 50 centímetros por segundo, né? 50 centímetros por segundo. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tem alguma ideia? Provavelmente vai envolver a equação da velocidade, né? Eu tenho que... Peraí. Pegar a velocidade e a frequência. Você não tem a frequência, mas você tem algo que envolve o comprimento de onda, né? Uhum. Aquele 60 ali entrega a paçoca, né? Porque ele é quase o comprimento de onda, ele é um pouquinho mais que o comprimento de onda. Como a gente conversou hoje, o comprimento de onda está sempre associado
com repetições. Então a gente nota que há repetição entre esses dois lugares aqui. Então o comprimento de onda é essa distância entre essas duas barras pretas que eu desenhei. Só que tem um pouco mais para cá, né? Uhum. Quanto que é essa parte que está aqui fechando 60? Quanto que é da onda isso? É metade da onda? É um quarto da onda? É um terço? É o quê? É metade? Metade, né? Porque, ó, eu vou te mostrar na prática como é metade. Digamos que eu pego isso aqui e copio. Se eu colocar aqui, ó, metade. Tá vendo? Uhum. Pois é, então por isso que é metade. Então eu posso dizer que 60, na verdade, é o. Opa! 60 centímetros, né? Na verdade, é o comprimento de onda mais metade do comprimento de onda. Opa, nossa, me viajei. Metade do comprimento de onda. Ou seja, quanto que é 1 mais 1 meio? Tu sabe me dizer? Eu te pergunto essas coisas chatas porque eu preciso saber o que tu sabe, tá? Tá. 1 mais 1 meio Isso. é 2,5? Não, né? Imagina que tu tem R$ 1 e a pessoa te dá mais R$ 0,5. Tu fica com quanto? 1,5. Exato. Então, 1 mais meio é 1,5. Que em número de fração é 3 meios. Tá? Como é que eu faço isso em número de fração? Vou te ensinar uma dica monstra. Vamos lá, a gente quer somar 1 mais 1 meio. Né? Tu tem que lembrar que 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. E se eu quiser, eu posso fazer 2 sobre 2 embaixo. Então, 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Concorda comigo? Sim. 1 é 2 dividido por 2. Da mesma forma que é 50 dividido por 50. 1 dá para ser escrito como um número dividido por ele mesmo. Só que agora que a gente tem os dois números com o mesmo denominador, a gente soma. Então, 1 mais 1 meio dá 3 meios. Entendeu a ideia? Uhum. Sempre faz isso quando tu estiver somando número com fração, tá? É mais rápido do que ficar fazendo mínimo e múltiplo comum, toda aquela baboseira lá na escola, sabe? Tá. Mega dica. Então assim vai dar para encontrar qual que é o comprimento de onda. E isso vai nos ajudar bastante. Porque a gente agora sabe que 60 é igual a 3 meios do comprimento de onda. Então qual é o comprimento de onda? Né? Se 60 é 3 meios do comprimento de onda, então eu posso passar o 2 para o outro lado multiplicando e o 3 dividindo. Concorda comigo? Sim. Então me conta para mim aí qual que é o valor do comprimento de onda, por favor. Comprimento. Pera. É, só resolver essa conta aqui. Eu passo 2. Pera. Não entendi. Você não sabe isolar uma letra? Não, sei. Ah, tá. É pra Tá, isolar. é só isso. Vai Tá. isolar. Pronto. E aí, deu quanto? Eu não tô conseguindo fazer. Eu tenho dificuldade com fração. Então a gente tem que fazer umas aulas mais fundamentais do que esse assunto, que já é um assunto difícil na física, tá? Esse Tá. assunto por si só é uma desgraça de difícil, que envolve muito conceito que a gente não está acostumado. Isso aqui é para ser matéria assim dada há bastante tempo já. Fração, né? Coisa lá da sexta série e tal. Bem, aqui basicamente se tu quer deixar uma coisa sozinha, tu tem que passar tudo que está com ela para o outro lado. Como 3 meios está aqui, é uma fração que está multiplicando o lambda, tem que ir para o outro lado dividindo, basicamente. Só que a gente pode pensar que o 2 está dividindo o lambda e o 3 está multiplicando o lambda. Então, na prática, o 2 vem multiplicando e o 3 vem dividindo. Tá. Isso aqui vai nos dar, então, que o comprimento de onda é igual a 40 centímetros, tá? Tá. Veja que faz todo sentido do mundo, uma vez que, uma vez que isso aqui
Uma vez que isso aqui é um meio, né? A gente verificou já. Então, aqui, ó. 20, 40, 60. Então, aqui, que é uma onda inteira, tem que ter 40. Tá. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem. Então, a gente viu que a onda ela se propaga com esta velocidade aqui. E ela tem esse comprimento de onda de 60 aí. Mas nada foi nos dito sobre amplitude, nem nada do gênero. A grande questão é, se eu quero que esse barco ele volte para a mesma posição, tu tem que pensar o seguinte: ele vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, né? Muitas vezes. Porque a onda vai passar muitas vezes por ele, né? Agora, tu não concorda comigo que ele vai sair daqui, quando vir a onda para cima, ele vai subir, e depois vai virar a onda para baixo, ele vai descer, vai voltar para o mesmo lugar, vai descer mais um monte, porque vai para baixo, e depois vai subir de novo. Não é isso que vai acontecer? Então, só estou aqui fazendo um desenho bonitinho sobre o evento que vai acontecer. Né? O barco ele não tá se movendo assim. Ele está parado no lugar, se movendo para cima e para baixo, mediante a passagem da onda. Tá. Eu queria que tu concluísse o que vai acontecer, mas na prática o que vai acontecer é o seguinte: quando a onda chegar aqui, ela vai fazer o barquinho subir, e quando ela estiver na metade do movimento dela, ela vai fazer o barquinho voltar para o mesmo lugar. Depois ele desceria e voltaria. O que o problema quer é saber o seguinte: desde a hora que ele sair, quanto tempo ele vai demorar para voltar? É isso que ele quer saber. Entendi. Qual é a ideia? O tempo que ele vai e volta é metade do tempo de oscilação da onda. Por quê? Porque ele vai, volta, desce, volta. Então eu só preciso saber metade do tempo de oscilação de uma onda, porque quando tu tem metade do tempo de uma oscilação, ela vai e volta para o mesmo lugar. Ó, daqui para cá, tu não concorda comigo que é metade da onda? Porque se tu pegar aqui, daí tu tem uma onda inteira. Uma onda inteirinha. Então, pensando no negócio, né, no tiozinho, ele sobe e desce, depois desce e sobe. Então a gente quer só metade da onda. Então, eu tô te argumentando assim de 1000 formas, porque eu quero que tu entenda o que tá rolando. Tá? Então, beleza. Tu entendeu que para subir e para voltar para o mesmo lugar vai demorar metade do tempo da onda? Sim. Beleza. Então a gente tem que encontrar qual é a metade do tempo da onda. Metade do tempo para a onda completar a sua oscilação. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? O tempo que algo demora para fazer a sua repetição, tu anotou aí. É o período ou é a frequência? O tempo que eu quero? Demora. Vai lá, me lê a definição de período e de frequência. Vai lá. Escreveu. Período é a quantidade de tempo para acontecer a repetição. Isso! Não é isso que a gente quer aqui? Pois é. A gente não quer o tempo todo, a gente quer metade dele só. Então, se eu encontrar o período dessa onda, é só eu fazer metade dele, dividir por 2, basicamente, que a gente encontra o que o problema está pedindo. Muito bem, estamos no caminho, ó, estamos no caminho. A gente já sabe que o comprimento de onda é 40. E o enunciado foi bem claro em dizer que a velocidade era 50. E eu pedi para tu copiar uma equação hoje. Tu copiou ela? Tu copiou então que frequência é igual a comprimento de onda vezes velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, né? Sim. Mas no teu livro também está escrito uma outra forma para essa equação, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Tá lá no teu livro. Eu até falei, duas formas para a mesma equação. Aqui, ó. Vou mostrar para ti. Aí. Tá vendo ali? Comprimento de onda sobre período.
Muito bem. Então, agora a gente tem que encontrar o período. Olha, eu vou ser bem socrático agora. Eu vou pedir para tu encontrar isso para mim, tá? Tu tem aqui tu tem a velocidade, tu tem o comprimento de onda. Agora é só tu isolar o período ali na conta, substituir Tá. os valores e tu encontra o período. Tá. Vou deixar maiorzinho aqui. Isso. Foca usar essa aqui. Tá. Encontrar o período. O que importa é o período. Vai lá, boa sorte. Vou te dar uns 2 minutinhos, 3 para isso, tu não conseguir, daí eu faço para ti, tá? Tá. Acabei. Vamos lá, então. Qual foi o período que você achou, moça? No final ficou 0,4 segundos. 0,4. Vamos ver. Você achou que o período é 0,4? Ou você achou que o tempo que estava pedindo aqui era 0,4? Ah, não. O período é o número antes de fazer o vezes 2, né? Dividido por 2. É, dividido. Período é o número que vai sair dessa conta aqui, né? Que é 0,8. Vamos ver. Eu recomendo a você que você acostume a fazer sempre as contas com as letras primeiro. Então vai ser período igual a comprimento de onda dividido pela velocidade. Por quê? Porque na física, às vezes, algumas grandezas se cortam. O enunciado não dá elas e tu, na verdade, não precisa. Porque elas não participam do fenômeno, então, apesar de elas estarem na equação, elas vão se cortar. Mas não é o caso aqui. Né? Mas às vezes então cuidado. Bem, o comprimento de onda a gente achou que era 40, com aquela nossa análise super interessante. Dividido por 50. 40 dividido por 50 é quanto? Né? É 0,8. Muito bem. Segundos. Só que a gente não quer o período, a gente quer metade do período. Então eu vou escrever aqui. Queremos metade do período, pois percebemos que para ele subir e voltar à mesma posição, é necessário que a onda se mova metade da sua propagação. Então, o tempo que nós queremos, eu vou chamar de t, é 0,8 dividido por 2, que é igual a 0,4 segundos. Muito bem. Tudo bem? Entendeu bem isso? Uhum. Então, tá bom. Recapitulando. Tínhamos uma rolha, ela vai sofrer a ação de uma onda, ela só vai subir para cima e para baixo. Queremos saber quanto tempo ela demora para subir e descer. Muito bem. O fato dela subir e descer se dá devido à propagação da onda. A onda sobe e desce, ela sobe e desce junto. Como nós queremos que a onda, então, suba e volte para a posição normal, isso é metade do tempo da propagação de uma onda. Porque o tempo da propagação de uma onda é o tempo do seu comprimento todo.
Então, precisamos encontrar o período, que dá o tempo de propagação de uma onda. A gente vai conseguir isso por meio da equação da velocidade. Isolamos o período, substituímos o valor, dividimos por 2. Belezinha? Tudo certo? Sim. Então, ó, qualquer dúvida fala, hein? Tá. Beleza. Essas coisas que tu disse que não sabia fazer, elas são bem, assim, sintomáticas, tá? Uhum. Pode ser que tu entenda a matéria, mas como tu não sabe a matemática, vai dar problema, entendeu? Sim. Então é bom que, assim, não sei como é que tu está disponível de tempo e dinheiro, mas sempre bom nesse tipo de situação fechar pacotes, porque daí eu posso resolver todos os problemas. Não só o problema daquela prova, daquele assunto, porque, sinceramente, tu me parece estar entendendo muito bem o assunto de ondas, os conceitos e tal. Mas a parte da matemática pega, né? Tem algumas, tipo assim, a teoria de física eu até que consigo entender bem. Só que tem algumas coisinhas pequenas que, tipo assim, às vezes como organizar uma fração, essas coisas que às vezes eu me confundo muito. Uhum. Mas... A velha sina do professor de física, que tem que ensinar mais matemática que física. Muito triste isso. Mas sem problemas, estamos aqui para ajudar. Vamos ver essa questão da VUNESP aí. A figura representada de cima, as cristas de onda, as cristas de uma onda que se propaga na superfície de um líquido em 3 diferentes instantes. Muito bem. Então tá bem massa aí. O que ele está pedindo? Nossa, mexi tudo errado. Eita. Então, aqui foi 0 segundos. Então, vamos dizer assim, ele ligou o cronômetro, ele percebeu isso. E o cronômetro foi passando, ele foi percebendo as coisas aqui. Muito bem. Aqui a gente já tem um padrão bem estabelecido. Né? Se a velocidade da propagação dessa onda tem módulo igual a 20 centímetros, seu comprimento de onda em centímetros é igual a... Então é uma continha bem fácil. Só que tem que entender o que está rolando. E aí, o que são esses círculosão aqui, Maria? Sabe me dizer? As ondas? É uma representação de algo da onda. Do que exatamente? Dos períodos. Na verdade, dos picos, daquilo que tu chamou de cristas, né? Tá. Todas as partes pretas são as cristas. Então aqui tu tem uma crista, aqui tu vai ter um vale, aqui tu vai ter uma crista, entendeu? Aqui, por exemplo. Uhum. Crista, vale, crista, vale, crista. A ideia é essa? Não. Tá. Então, se tu tá vendo repetições de crista, se aqui é uma crista e aqui é outra crista, temos o óbvio aqui. A distância entre elas dá o comprimento de onda. Da mesma forma que numa onda normal, não é mesmo? Sim. Lembra que você me falou isso? Que essa distância entre as cristas era o comprimento de onda? Sim. Pode crer. Muito bem. Então a gente nota que já sabemos qual que é o comprimento de onda. Bem, pelo menos já vimos ele aqui no desenho, não sabemos o tamanho. Não sabemos o tamanho. Mas já vimos que é a distância entre esses círculos. Porque esses círculos representam as cristas da onda. Como em algum momento aqui ele está falando, né? Ó. Tá vendo? Uhum. Não tirei da minha cabeça, isso tá aqui no enunciado. Muito bem. E a gente está vendo esses tempos aqui. Qual é a interpretação que tu me dá desses tempos aqui? 0, 20 segundos, 0,40 segundos? Que eles aumentam de 20 para 20? De 20 em 20, né? Exato. Muito bem. Mas o que está acontecendo de 20 em 20, de 0,20 em 0,20 segundos? A repetição da... Perfeito. Isso que eu queria ouvir. Essa palavra maravilhosa. A repetição. Exatamente. Parabéns. Nós estamos repetindo o comportamento. Está surgindo vales a cada 0,20 segundos. Então, como é um tempo para repetir o comportamento, significa que 0,20 é o período. Vamos escrever tudo isso. Agora, o bom é que eu escrevo rápido, né? Assim, tu não precisa copiar nada que eu não falar para tu copiar. Só copia se tu quiser mesmo. Porque eu vou te mandar todas essas telas depois no WhatsApp, tá?
Tá. Então, tu vai poder ver lá. Além do vídeo, né, e tudo mais. Então, vamos lá. A distância entre os círculos é o comprimento de onda, pois cada círculo representa uma crista da onda longitudinal. Muito bem. Como reparamos que as cristas vão surgindo de 0,20 segundos a 0,20 segundos, percebemos que a repetição, consequentemente percebemos que a repetição ocorre de 0,20 segundos. Sendo assim, logicamente, concluímos que o período é 0,20 segundos. Então, veja, não precisou de conta. Precisou só de uma análise física. Física é análise, não é tipo fazendo conta. No geral. Então, eu ensino desse jeito. Beleza, encontramos o período. Em algum momento ele fala da velocidade, olha só. 20, né? E agora ele está pedindo o comprimento de onda. Então, agora eu vou deixar contigo. Tu já tem o período, tu já tem a velocidade, encontre o comprimento de onda, com a mesma equação da questão passada. Tá. Te dei uma dica ali. Acho que eu acabei. Show! Então, o seu foco era encontrar o comprimento de onda. Qual foi sua resposta? Eu acho que é 4,0. 4,0 o quê? Centímetros. Exato, o comprimento de onda é uma distância, então é medida em centímetros, metros, essas coisas. Muito bem. Bem, vamos fazer a conta e descobrir, né? Mas acho que você está certa. Então a velocidade era
20 e o tempo era 0,20. Realmente isso aqui dá 4 centímetros. Bem, viu? Dá para fazer, né? A parte da conta é para ser a parte fácil. Né? A análise é complicada. É verificar o que é cada coisa, né? Mas daí, quando até a parte da conta fica complicada, aí a gente está bem complicado, né? Sim. Pelo menos a parte difícil você está fazendo, então, né? Que é a análise. A próxima. Meu Deus, tem umas pessoinhas aqui. Eu odeio questão de Enem. Os caras escrevem mais texto que o Velho Testamento inteiro, tá louco? É isso. Vamos ler essa maravilha da natureza aqui. Uma manifestação comum das torcidas em estádios é a ola. Blá, 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 blá. Calcula-se que o módulo da velocidade de propagação desta onda é 45 km por hora. Cuidado com a unidade. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente, distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... E aí, entendeu alguma coisa? Não muito. Veja que tem a ver, novamente, bem, está pedindo frequência, está pedindo F, te deu a velocidade. Sim. 45 km por hora. A ideia, antes de mais nada, é passar isso para metros por segundo. Por quê? Porque se a resposta está em Hertz, tem que saber que Hertz, como eu te falei hoje, é 1 por segundo. É 1 sobre segundo. Hertz tem a ver com segundos. Então, se aqui está em hora, não pode deixar em hora. Não pode fazer a conta com hora e com segundo ao mesmo tempo. Uhum. Certo? Então, tu sabe passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Saber eu sei. A gente aprendeu isso no ano passado, né? Uhum. É dividir por 3,6. 3,6? Isso, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então divide para nós, por favor. Tá. Acho que eu tô fazendo a conta errada. Ah, não, hein? Ah, não. 45 dividido por 3,6 não vale errar, não vale. Eu acho que eu tô fazendo errado. Vou te dar a dica. Ó, 45, né? Tu quer dividir por 3,6. Esquece isso. Isso aqui é muito fundamental. Muito ensino fundamental. Tu vai fazer com fração, né, jovem? Mas para isso tem que saber quanto é 3,6 representado em forma de fração. Isso aqui é 36 dividido por 10. Tá. 3,6 é 36 dividido por 10. Por quê? Porque tem um número depois da vírgula. Então tu divide por 10. Então, agora, bem, não vai mudar muito aqui, é desgraça, né? Mas vai dar para ter uns números mais bonitinhos. Tu lembra da regra quando tu tem fração dividindo? Não. Era a escadinha. Pega a fração e inverte ela, né? Fica vezes 10, sabe? Inverte. Ah, sei. Lembra, né? Pode crer. Uhum. Agora a questão é a seguinte. Vamos simplificar. Porque 45 e 36 são números que são divisíveis por 3, né? Uhum.
Isso dá 15. E isso dá 12. Certo? Certo. E 15 e 12 também são divisíveis por 3. 5, 4. Ficou bem mais legal, né? Sim. 5 vezes 10 quartos, entendeu? Sim. Então sempre simplifica. Tu disse que não gosta de fração, mas fração é a melhor coisa do mundo para simplificar a conta. Né? Então agora você pode pensar o seguinte: você pode fazer 5 vezes 10 dividido por 4. Agora você faz na ordem que você quiser. Quanto que é 5 dividido por 4, né? Isso aqui é 1,25. Vezes 10. Então isso aqui fica 12,5. 12,5 metros por segundo. A gente estava convertendo velocidade, lembra? Aham. Vou só confirmar para ver se eu não comi bola no caminho, mas acho que não. Era 45 dividido por 3,6. Né? Isso, 12,5. Tá? Então, sempre faz as simplificações, senão tu vai se incomodar mesmo com pontinha de vírgula. Muito chato conta de vírgula. Eu, particularmente, trabalharia com 50 dividido por... Ou faria até melhor que isso. Olha só o que eu faria aqui. Né? Vou até apagar o que eu fiz aqui. Eu poderia até simplificar um pouco mais. Por quê? Porque apesar do 5 e do 4 não serem mais divisíveis, porque o 5 é primo, esses caras são divisíveis por 2. Né? Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Né? Aham. 5, 2. Agora tu vai ter 25 sobre 2, ou seja, metade de 25. Quanto é metade de 25? 12,5. Bem melhor, né? Nossa, sim. Então não fica fazendo coisa de escolinha da tiazinha lá do jardim, mano. Já passou essa época. O esquema é usar uns negócios de adulto, assim, fração. Não tem nada mais adulto que fração. Tá bom? Tá. Show de bola. Agora que a gente tem a velo em metros por segundo, a gente pode terminar a nossa conta. Por quê? Porque a nossa conta pede uma resposta em hertz. E hertz é 1 sobre segundo. Então, tem segundo no caminho. Então, ou seja, sempre passa para segundo. Bem, só que ele está pedindo a frequência. Nós temos a velocidade, mas não temos o comprimento de onda. Se eu quero a frequência, eu tenho que saber que velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Sim. Tem a velocidade, não tem o comprimento de onda, mas certa coisa foi nos informada sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é sempre a distância até repetir. Né? A distância entre duas cristas. E aqui ele está dizendo que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Ou seja, uma onda completa contém 16 pessoas. Certo? Sim. Sim. Porque o período, o nome diz, né? O período é o tempo que demora para algo repetir, como eu te falei hoje. Então significa que o período é o tempo para uma onda inteira se repetir. Então, se ele está dizendo que num período de oscilação tem 16 pessoas, ele está dizendo que uma onda inteira é formada por 16 pessoas. Sim. Se uma onda inteira é formada por 16 pessoas e a gente ignorando a grossura da pessoa, se ela for que nem assim, nós do sul aqui que somos grosso demais, não importa. O que importa é essa distância de 80 centímetros. Tá? Então são 16 pessoas distanciadas 80 centímetros uma da outra. Significa que o tamanho de uma onda é 16 vezes 80. O comprimento de onda vai ser 16 vezes 80, só isso. Sacou a ideia? Sim. As informações, elas estão aqui, tu só tem que saber interpretar de uma forma bem maluca, né? Porque, aqui tem pouquinhas pessoas, é só um exemplo tosco, né? Mas na realidade, tu vai ter 16 pessoas fechando uma onda toda, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um bagulho bem mal feito aqui, mas tu vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Espero, pelo menos. O serviço é esse. Vamos lá. Então,
né? Aqui qual que é o lance? Tu vai ter 16 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas aqui formando essa onda, entendeu? Uhum. E cada uma está distanciada 80 centímetros. Então, por isso que o comprimento de onda, que é o tamanho dessa onda aqui, Uhum. é 80 vezes 16. Show de bola total e absoluto. Esse é o comprimento de onda. Quanto é 16 vezes 80? Sabe fazer essa conta? De cabeça, não. Sabe o que tu faria? Tu faria isso aqui, né? 16 vezes 80. Esquece conta de escola. Esquece. A conta monstra é essa aqui, ó. E tu saiba fazer chuveirinho, né? Uhum. Então, o que é 16? 16 não é 10 mais 6? Sim. 16 tem que multiplicar 80. 80 a gente continua porque 80 é número bonitinho, redondinho. Então, olha só que maravilha. Tu vai fazer por chuveirinho. 10 vezes 80, 800. Isso aqui, qualquer mamífero sabe. 6 vezes 80. Bem, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 480. 6 vezes 8 é 48? É. 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 8 é 48. Tá bom? Então, olha só, eu não faço 16 vezes 80 direto, eu faço chuveirinho com números mais fáceis de trabalhar. Se ligou na técnica Shinobi aqui, muito top? Uhum. Pode crer, então. Ó, nunca mais tu me faz aquilo, pelo amor de Deus. Eu sei que mudar, assim, uma coisa que a gente faz desde bebezinho é complicado, mas tá na hora. Então, 1.280 centímetros. Muito bem. Porque a coisa estava em centímetros, né? Aqui tu tá falando de 80 centímetros. Muito bem. A coisa é, a velocidade que eu obti aqui, ela está em metros. Então, eu preciso passar esses 1.280 centímetros para metros. Bem, a gente sabe que para passar para metro é dividir por 100, né? Então, vai ficar simplesmente 128 metros. Para maiores dúvidas disso, lembra da tua altura. Qual que é a tua altura? Me fala. 1,65. 1,65 metros, ok? Se tu for falar de a tua altura em centímetros, é 165 centímetros. Então, note que é basicamente uma divisão por 100, tá bom? Tá. Então, agora, para finalizar, sempre faz essa analogia com a altura que ajuda bastante, para tu lembrar, quando tu querer falar de conversões. Então, agora é só substituir tudo, né? Qual que é a velocidade que eu obtive? Foi 12,5, né? E o comprimento de onda em metros, 128. Agora é só dividir 12,5 por 128. A aula está acabando, então eu não vou fazer nada muito maluco aqui, vou fazer na calculadora mesmo. 128. Uou, deu um número feio, 0,9765. 0,09765. Que é aproximadamente 0,1, né? É. 0,1. 0,1. Não, tá errado. Eu não dividi certo aqui. 1.280 dividido por 100 é 12. 12,8. Então aqui vai ser 1. Vai ser quase 1, entendeu? Não tem esse zero aqui. Entendi. Agora sim, quase 1, beleza? Eu errei uma continha e não tem nada demais. Tá. Quase 1 Hz. Beleza? Então é isso aí. Que bom. Espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida tu me fala. Tá. Qualquer dúvida tu me fala. E é nóis, quando tu precisar de mais aula, é só me chamar. Tá bom. Muito obrigada. Se sobrou qualquer dúvida aí na sua cabeça, você eventualmente me manda um áudio lá que se eu puder, eu respondo, tá? Por áudio no Zap mesmo. Ah, tudo bem. Show. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.